Olá, seguidores e leitores de Liberal, sou Gabriel Pires, repórter do Núcleo de Cidade. Recebemos hoje a presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Pará, a doutora Ana Paula Cavalcante, que vai explicar para a gente um pouco sobre o que é o erro médico, as implicações e o que fazer diante deste caso. Doutora, muito obrigada pela presença, o Grupo Liberal agradece a sua disponibilidade. Um prazer. Doutora, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho primeiro como é que o direito brasileiro, define na prática o que é considerado erro médico e o que diferencia de erro, de negligência, de imperícia. Tá. O erro médico ele é considerado uma conduta culposa de um profissional médico, onde ele cause algum dano ao paciente. Tá? Então, essa conduta culposa ela tem que ter sido oriunda de uma imperícia, de uma negligência ou de uma imprudência. Uma imperícia é quando o profissional, por exemplo, faz uma coisa que ele não estaria habilitado tecnicamente para fazer. Então, por exemplo, uma cirurgia plástica feita por alguém sem habilitação em cirurgia plástica. Uma negligência é quando ele deixa de observar um cuidado que ele deveria ter e não teve. E a imprudência é quando ele age um pouquinho fora do que ele poderia fazer, do que ele poderia atuar. Então, teria que configurar o erro em uma dessas modalidades. E diante desses casos, quais são aí os principais tipos de erros pelos profissionais da saúde que são recebidos aí pela comissão da OAB? Tem algum tipo de caso, ou até mesmo especialidade, que geralmente é muito mais percebida ali nessa judicialização desses casos? Os 3 casos são muito recorrentes, mas enquanto comissão a gente recebe denúncias de todo tipo, e tenta dar os encaminhamentos devidos, que são os auxílios devidos, que são os encaminhamentos aos órgãos públicos que devem fazer essas investigações e, enfim, prestar esse auxílio à sociedade. E, doutora, quais são ali, de repente, os casos mais comuns, A gente sabe que tem alguns casos que são danos ao paciente, mas tem casos que podem levar a óbito, Como é que vocês analisam esses casos, nesse sentido? Quer dizer, os casos mais frequentes. Os casos mais frequentes. Em tema de erro médico, algum paciente que não evoluíram o prontuário da maneira adequada e o paciente faleceu sem maiores explicações por conta de não evolução de prontuário. Então, o médico que chegou para o plantão depois não tinha as corretas informações do que já tinha sido feito, por exemplo, naquele paciente, e isso acaba agravando uma situação que poderia ter sido revertida ali atrás. Então, esse é um caso muito comum. Aí, diante desses casos, o que a família tem direito, o que o paciente, quando o caso não é fatal, e o que as pessoas devem fazer, suspeitar de erro médico, quem recorrer, qual o primeiro órgão, fica logo uma dúvida, diante dos momentos de tensão. Com certeza. Nesses casos que ninguém, obviamente, espera, o mais importante é que você, procure uma delegacia, registre um boletim de ocorrência, narrando tudo o que aconteceu, narrando desde o momento de entrada dentro do familiar, dentro daquela unidade de saúde, até aquele momento onde você está prestando aquele depoimento na delegacia de polícia. Também o prontuário, que é um documento que é do paciente, ele tem que ser requisitado, para que você consiga demonstrar tudo que foi feito naquele paciente. Isso é muito importante. Então, fazer uma requisição formal do prontuário desse paciente. Nesses casos também, a família, o paciente, eles têm direito à indenização, mesmo em caso de óbito ou não também? Uma indenização, ela vai necessitar de uma culpa comprovada dentro de um processo judicial. E para haver uma culpa comprovada, você tem alguns passos. O paciente, a família, vai ter que comprovar que houve
um erro médico, que há um dano proveniente de um erro médico. Isso tudo vai ter que ser comprovado dentro de um processo judicial. E o instrumento mais adequado para que seja verificado efetivamente se houve esse erro é uma perícia médica. E tudo isso começa a partir da judicialização dos casos, né? Tudo isso começa, na verdade, através do boletim de ocorrência na delegacia de polícia, que é o primeiro passo para que seja feita uma investigação ainda sobre aquela conduta, sobre aquele caso, e aí o delegado conduz, claro, se a família... Eu sempre digo assim, que se você puder, constitua um advogado para estar acompanhando o caso, né, para que você, enfim, fique inteirado sobre quais são os passos que estão sendo dados. E aí o delegado, a delegacia de polícia, vai conduzir aquela investigação primeira, e aí, dependendo do caso, dependendo do que for, o procedimento é encaminhado ao Ministério Público para as providências devidas. E aí, nesse caso, quais são ali as principais... Varia de cada caso, né? Mas quais são ali as principais provas, né, de uma forma geral, que esses familiares, que o próprio paciente também pode reunir para conseguir levar o caso adiante, né? Todos os documentos que você conseguir, que foram emitidos durante esse período de intervenção médica, qualquer receituário é importante. Qualquer comunicação que tenha havido com o hospital ou profissional da área da saúde é importante. O documento fundamental para se entender o que aconteceu com aquele paciente é o prontuário médico. Agora, a gente indo mais um pouco falando das implicações, né? Quais seriam ali as penalidades, né, se for declarada a culpa, né, do profissional ou daquela instituição, do hospital? Existe uma pena para esses casos? E qual que seria, né, essa pena? Diversas penas podem acontecer nesse caso. Existe a responsabilização criminal, que é prevista dentro do Código Penal, e existe a responsabilização ética, que é de incumbência do conselho profissional. Então, o profissional que, porventura, cometer um erro médico, ele pode ter seu registro cassado, ele pode nunca mais conseguir atuar naquela profissão. Então, existem os dois tipos de penalidade, ética e penal. E também existe a responsabilização civil, que é uma esfera já na justiça comum, na justiça civil, que vai buscar uma reparação financeira sobre a ocorrência do erro médico. Perfeito, doutora. Especificamente, falando um pouco sobre a atuação da comissão, né? Como é que é a atuação, né, dentro da OAB, da comissão? Quais ações são realizadas no sentido de combater casos como esse, no sentido de fiscalizar, ou até mesmo a OAB atua fiscalizando? Sim. A OAB, ela é um órgão que está muito ligado à defesa da sociedade, né? Então, ela precisa ter esse papel social. Então, enquanto comissão, nós estamos atentos a essas ocorrências para auxiliar o máximo possível, né? Então, em relação à conduta da OAB nesses casos, receber a situação, fazer os encaminhamentos devidos, seja o aconselhamento no sentido de, olha, procure uma delegacia, procure a Defensoria Pública ou o Ministério Público para fazer os encaminhamentos devidos. Então, a gente faz esse acolhimento e assessoramento. Doutora, tem um dado também muito importante do CNJ, né, que foi divulgado recentemente. É um dado nacional que aponta que os casos de erro médico, né, que até o CNJ mudou, né, o termo, Sim, né? É importante isso ser mencionado também, que não é mais erro médico o nome. Seria um dano proveniente de dano proveniente da... Oh, meu Deus, fugiu da minha mente agora totalmente, mas a gente vai... Já volta, mas não é mais erro médico chamado. Tem essa diferença, Tem. né? Na verdade, é uma qualificação técnica de nomenclatura, né? A gente popularmente fala em erro médico, mas é uma responsabilização decorrente daquela prestação de serviço de saúde, digamos assim. Doutora, diante desse cenário também, o
o CNJ aponta que teve um aumento, né, de mais de 506 500%. em todo o território nacional. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, a partir desse panorama, o que representa esses números, esse aumento tão grande, né, de um ano para o outro. É por conta de que realmente esses casos têm crescido mais ou é por conta da consciência da população em procurar os seus direitos? Eu acredito que tudo é um pouquinho de cada. Acredito que houve uma crescente nesse sentido, mas também a população está cada vez mais denunciando, procurando as reparações devidas. Então, a gente tem um mix dessas situações, né? A era que a gente vive, né, de informações, ela permite que uma pessoa que esteja ali no interior consiga ser ouvida aqui na capital através de uma denúncia. Então, é um dado que chega e vai ser contabilizado. Então, isso reflete nesse aumento que foi detectado pelo CNJ. Doutora, ainda sobre a atuação da OAB, de que forma a comissão também atua junto à sociedade, né? Para além de aconselhar, de monitorar esses casos, de repente, a OAB tem alguma participação quando esses processos já estão tramitando ou não? Tá. Não, assim, só para te responder um pouquinho antes, como é que a gente atua, por exemplo, nós fazemos a visita dentro dos conselhos de classe, por exemplo, e nos colocamos à disposição até para que a gente possa ministrar cursos, ministrar palestras informativas para esses profissionais da área da saúde. Em conjunto, né? Exatamente, para cada vez mais conscientizar das normas que esses profissionais estão obrigados, né, para que a gente diminua diversas ocorrências, né? Então, já fizemos visita institucional ao CRM, ao CRO, ao CREFITO, né? Então, estamos sempre ligados a esses órgãos de classe para que, em conjunto, a gente possa pensar cada vez mais em atuações para reduzir essas incidências. Doutora, já encaminhando para o final, uma última perguntinha, que semana passada a gente viu o caso da jovem que teve os dentes extraídos aqui numa unidade de Belém por um profissional de saúde. A dúvida nesses casos, diante desses casos, mesmo que não seja um profissional não médico, né? Como é que é a atuação do conselho? O que é importante destacar diante desses casos? Tá. Bom, desse caso que gerou uma repercussão muito grande aqui na cidade, né? O que nós fizemos foi aderir a um ofício onde foi encaminhado para a CESPA, para o local onde houve o procedimento, né? Para que eles repassem o que aconteceu, tá? Prestem as informações do que aconteceu, porque é muito importante que a gente não faça julgamentos precipitados, porque muitas vezes a reputação de um profissional da área da saúde é muito rápido que se dissolve, né, nessas notícias. Então, nesse caso, o que foi feito foi oficiar os órgãos públicos responsáveis para que seja apurado, de fato, o que aconteceu e prestado apoio à família da jovem, no caso, para quais as medidas que ela teria que tomar, que seria... Ela fez boletim de ocorrência, ela fez a requisição do prontuário médico para que seja apurado a conduta médica, no caso do cirurgião dentista, naquele caso específico. Doutora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. O Grupo Liberal agradece mais uma vez a sua presença. E para você que acompanhou até aqui, não deixe de acessar o liberal.com e acompanhe esses outros conteúdos de nossa multiplataforma.